Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Aqui Ó, o podcast do Escola, plataforma nacional e gratuita de formação empreendedora contínua do Favela. Esta série sobre saúde financeira e transformação digital inclusiva é em parceria com o Itaú Unibanco. Bora fazer esse corre com a gente? Imagine só a seguinte situação. Você abre um negócio, investe todas as suas reservas financeiras na produção do seu produto ou serviço, contrata excelentes profissionais para te auxiliarem no seu corre, mas se esquece de um detalhe: os impostos e tributos que a sua empresa precisa arcar para se manter de pé. E aí vem aquela dor de cabeça. Os impostos não pagos começam a acumular juros e multas, o seu orçamento fica comprometido com as dívidas e a sua empresa fica com o nome sujo na praça. Péssimo, não é? Para evitar essas possíveis dores de cabeça atrapalhando o seu sonho de empreender, é necessário fazer uma boa gestão tributária para o seu negócio. Mas o que é gestão tributária? Qual que é a diferença entre tributo e imposto? Quais são os impostos obrigatórios para qualquer tipo de negócio? E quem é o profissional mais adequado para me ajudar nessa missão? Para conversar com a gente sobre este assunto, nós recebemos aqui a contadora e consultora tributária Bruna Laís. Bruna, muito obrigada por ter aceitado o convite para esclarecer essas dúvidas nossas. E antes da gente começar o nosso papo, se apresenta para a galera e conta um pouquinho sobre o seu corre. Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu sou a Bruna Laís, eu sou contadora, sou especializada na área tributária, como a Tati falou. Eu trabalho com contabilidade há 13 anos, eu já atuei em diversos tipos de empresa, atuando além da área tributária, atuando também na área de formalização, legalização, regularização de empresas. E aí hoje, além das consultorias na área tributária, eu também sou sócia da Eloconte, onde a gente atende, presta serviços contábeis, especialmente para micro e pequenas empresas. Maravilha! Bruna, vamos começar essa conversa traduzindo para a galera todos os termos que nós vamos citar aqui hoje. Quando falamos sobre questões tributárias para empresas, de que nós estamos falando exatamente? Bom, a gente está falando de tudo que gira em torno de tributo, né? Tributos são os valores que nós somos obrigados a pagar para o governo, são os valores que são destinados aos cofres públicos para financiar toda a estrutura, toda a estrutura pública. Então, serviços de saúde, segurança, educação, coleta de lixo e até mesmo os valores, referentes à emissão de documentos, como, por exemplo, RG, CPF, passaporte. Existe alguma diferença entre tributo e imposto? Existe. Na verdade, imposto é um tipo de tributo. Existem outros tipos. O imposto é o principal tipo de tributo, na verdade, é o que a gente mais ouve falar, E a principal diferença é que o tributo ele não tem uma destinação específica. Então, por exemplo, você faz ali uma operação de venda e aí isso te gera uma obrigação de pagar um imposto, mas isso não está vinculado a nenhuma contraprestação de serviço específica. Diferente de taxa, por exemplo, que também é um tipo de tributo, mas que a gente paga quando a gente vai solicitar algum serviço específico. Por exemplo, eu vou registrar a minha empresa, eu tenho que pagar uma taxa de registro na junta comercial. Existem alguns impostos que eles precisam ser pagos antes de abertura efetiva de uma empresa ou toda a carga tributária é paga depois que o negócio já foi registrado? Assim? Como é que é essa jornada do começo do empreender em relação a tributos e impostos?
Na verdade, muitas pessoas acham que só paga imposto quando tem já, né, a pessoa jurídica registrada. Mas a verdade é que mesmo se você não estiver exercendo uma atividade como pessoa física, você também tem que pagar imposto sobre a sua renda, né? Então, aí tem o imposto de renda de pessoa física. Se a pessoa presta serviços como autônomo, tem que pagar o ISS, que é um imposto sobre serviços para a prefeitura, tem que pagar o INSS. Então, assim, a obrigação existe antes, né? Se você estiver exercendo alguma atividade comercial, só muda a forma de recolhimento, na verdade, né? E os tipos de impostos, a forma de fazer esse recolhimento. Caso eu não tenha nenhum conhecimento sobre esse assunto, que na verdade é o meu caso, como que eu posso ter acesso fácil sobre todos os impostos que eu preciso arcar com o meu negócio? O que a gente recomenda, né, caso a pessoa não tenha acesso a, né, uma profissional, uma contadora, que procure informações sempre em sites oficiais do governo. O MEI, por exemplo, é muito importante prestar atenção quando for acessar o site, de procurar o site que tem lá .gov.br. Quando você joga lá portal do empreendedor, portal do MEI na pesquisa, aparecem vários sites com os nomes parecidos e alguns, inclusive, são golpes, né? Cobram valores para poder prestar serviços para o MEI que seriam gratuitos no portal oficial. Então, assim, qualquer informação, procurar sempre os portais oficiais, a Receita Federal, o governo do estado, a prefeitura do município, ou o portal do empreendedor ou do Simples Nacional, mas sempre se atentando para procurar os sites oficiais, né? Uma outra opção também é o Sebrae, que presta esse serviço de assessoria também, né? De orientação para pequenas empresas, então que pode também ajudar nesse caso. Então, muita atenção quando estiver pesquisando na internet também, para não, né, comer mosca exatamente nesse momento. Nossa, a gente já teve, né, em episódios anteriores, o pessoal comentando de, às vezes, um serviço que é gratuito, oferecido pelo governo, aí a pessoa vai lá, não verifica se é o site oficial, quando vê já está gerando dívida para uma coisa que poderia ter, né, seria feita sem nenhum tipo de cobrança. A gente já teve casos também da pessoa abrir nesses sites que cobram, né, que aí a pessoa, ao fazer o cadastro, são vinculados, né, no cadastro da empresa lá, o telefone e o e-mail da empresa que está aplicando o golpe lá. E aí, depois, quando a pessoa quis fazer alteração, fazer baixa, fazer qualquer outra coisa no CNPJ, ela não conseguia, porque tudo dependia da empresa fazer. Então, ela caiu no golpe na hora de abrir e depois não conseguia fazer mais nada sem pagar, porque a empresa não liberava as informações. Que furada, gente. Muita atenção nesse momento, na hora de empreender. Ô, Bruna, existem impostos que são obrigatórios e comuns para todo tipo de empresa, ou alguns empreendimentos específicos possuem outros tipos de impostos? A maioria são comuns, né? A diferença por exemplo, a empresa do Simples Nacional paga uma guia só e dentro dela estão incluídos vários impostos que outros tipos de empresa recolhem em guias separadas. Porém, tem diferenças de atividades. Por exemplo, a empresa que presta serviço, ela recolhe um imposto sobre serviços, que é destinado à prefeitura. E aí já a empresa que só vende produtos, ela não paga esse imposto, mas paga o ICMS, que é um imposto sobre a venda, que é destinado ao Estado. Então, assim, tem essas diferenças com relação à forma de recolher, né? Relacionada ao porte, se é Simples Nacional, se é MEI ou se não é. E também com relação à atividade, que alguns impostos são específicos de determinada atividade. O que é o Simples Nacional, assim, que para uma pessoa que tá aí, vai abrir um negócio? O Simples Nacional, ele é um regime de tributação diferenciado, né? Então, é
um benefício que o governo deu para as empresas, para as micro e pequenas empresas, né? E empresas de pequeno porte. E aí ele tem algumas vantagens com relação a outros tipos de empresa, que as alíquotas dos impostos são reduzidas, né? Que é o percentual. Tem algumas vantagens com relação às obrigações mesmo. As empresas que são de outros regimes têm mais declarações para entregar, mais guias para emitir, e o Simples Nacional tem esse benefício de, além de ter as alíquotas reduzidas, pagar tudo numa única guia, né, justamente para facilitar, né, não ter que emitir várias guias, e também tem menos obrigações, menos declarações para entregar todo mês. Além de ter algumas vantagens também na questão de licitações, negociações com o governo, por exemplo. E aí isso tem mais a ver com o volume de dinheirinhos, vamos dizer assim, que a empresa movimenta do que com o tipo do negócio, sei lá, se é na área de cosmética ou alimentação, por exemplo. Isso, é mais com relação ao limite de faturamento, né? Pode ser optante pelo Simples, empresas que faturam até 4 milhões e 800, e tem algumas atividades que são impeditivas, né, que não podem ser, mas de modo geral é mais com relação ao faturamento mesmo. Mas é importante avaliar, né, conforme a atividade. Pode ser que não, que mesmo com a alíquota reduzida, tenha algum benefício, alguma especificação que seja mais vantajoso para a empresa não optar pelo Simples. Mas, de um modo geral, normalmente o Simples Nacional é mais vantajoso para as empresas menores. Bruna, você está aqui provando para a gente, né, que os contadores certamente são os profissionais mais adequados, né, para nos ajudar nessa missão de entender e organizar a carga tributária do meu negócio. Mas se eu não tiver recursos para contratar um profissional, eu consigo me virar por conta própria sem correr risco de deixar passar alguma informação? Então, os MEIs não são obrigados a terem contabilidade, então conseguem se virar sem contratar esse profissional. É importante só ter essa atenção, né, de cumprir as obrigações, né, emitir a guia todo mês para pagar, entregar a declaração de faturamento uma vez por ano, manter o controle financeiro, emitir as notas fiscais quando prestar serviços ou vender para pessoas jurídicas. Então, consegue, mas é importante ter essa atenção e importante também acompanhar se tem alguma alteração na legislação, né? Que a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que a atividade de um ano para o outro deixou de ser permitida no MEI. E aí a pessoa descobriu meses depois e teve que recolher o imposto retroativo, porque a Receita não avisa. Ela não manda uma mensagem te avisando isso. Se você não abre lá o portal e confere, não fica sabendo. E aí a questão é que a maioria dos empresários, e especialmente os pequenos empresários, não tem, né, nem a disponibilidade de tempo de ficar acompanhando esse tipo de coisa por conta da correria mesmo. Muitas vezes é só a pessoa para lidar com todas as áreas do negócio, né? Então, essa é a vantagem de contratar uma profissional para poder se livrar dessa preocupação. E agora os outros tipos de empresa, né, exceto o MEI, todos eles são obrigados a ter contabilidade. Por que a gestão tributária costuma ser um processo mais simples para quem é microempreendedor individual? É mais simples porque não tem declarações a serem entregues mensalmente. A pessoa precisa só pagar a guia, que é o DAS. E aí essa guia é só acessar o portal e emitir a guia. Também tem a possibilidade de colocar em débito automático, né? Até ajuda muito para não esquecer. E não tem outros tipos de obrigações mais complicadas. Então, é só realmente se programar para poder pagar essa guia todo mês, não esquecer, e manter
um controle básico mesmo financeiro, né? Do que vendeu, do quanto faturou, do quanto comprou, e entregar uma vez por ano a declaração informando, né, o valor total faturado no ano. Então é mais simples por conta disso, por conta justamente de não ter outras obrigações. E eu te falo que eu conheço são casos de gente que às vezes esquece, né, dessa contribuição mensal, né, que precisa ser, de fazer esse controle financeiro, mesmo que seja do MEI, e aí de repente quando vai ver tá lá com um monte de tributos em atraso, entrando em parcelamento. Qualquer profissional pode ser MEI, Bruno? Não. Lá na lista, lá no portal do microempreendedor tem a lista completa, né, das atividades. São mais de 400 atividades que são permitidas, mas tem algumas atividades que não podem, né? Normalmente são atividades que têm regulamentação, que têm responsabilidade de conselho, por exemplo, contabilidade, advocacia, medicina, engenharia, nutrição, todas essas profissões não podem. E aí tem que observar também o faturamento, né, que é o faturamento máximo de 81 mil por ano, e também não pode abrir filiais, então tem que ser um estabelecimento único, e só pode contratar um funcionário. Então, se além, né, mesmo tendo uma atividade permitida, se tiver interesse de contratar mais de um funcionário, ou se não tiver dentro desse limite de faturamento, também não pode ser MEI. Que problemas uma falta de atenção a questões tributárias pode acarretar para o meu negócio? A gente já até falou de algumas, né? Eu acho que o maior problema é realmente o endividamento, porque caso a empresa não pague em dia, né, vai acumulando juros e multa, muitas vezes tornando ainda mais difícil resolver anos depois, né? E a empresa, estando com débitos, ela fica com restrição no nome dela perante aos órgãos públicos. Então, pode te atrapalhar a participar de uma licitação, a conseguir um empréstimo, algum financiamento, e às vezes até alguma negociação mesmo com um fornecedor. Você está com o nome constando o débito lá, uma restrição no seu CNPJ, e isso também tira um pouco da credibilidade, né, na hora de fazer negociação. Se a pessoa às vezes vai precisar de um empréstimo para o negócio ou algo assim, já fica com as opções mais limitadas, né? Para o MEI, além do endividamento, tem a questão dos benefícios previdenciários, porque na guia de imposto que o MEI paga todo mês, está incluído o INSS, que é o que dá direito à aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade, e aí o MEI perde esses direitos por não estar com o pagamento da guia em dia. Eita, e muita gente acaba se formalizando, né, como MEI, né, meio que aquele primeiro pezinho na jornada empreendedora do próprio, né, o próprio negócio, para ter esses acessos, né, a questões previdenciárias. E aí acontece alguma coisa, machuca, não pode trabalhar, se não tiver com as guias em dias, não consegue acessar o INSS. Exatamente, aí perde os direitos, né? Não é possível solicitar esses benefícios. Pela sua experiência como contadora, Bruna, quais são as dúvidas e erros mais comuns na hora de fazer a gestão tributária de um negócio? Aquele casos que você vê sempre, tipo, não, mais um. Eu acho assim, um erro comum é realmente a falta de planejamento. Às vezes a pessoa vai definir o preço do produto ou do serviço e não considera, né, que vai incidir um imposto sobre aquilo, então o valor que recebe às vezes não é o suficiente para arcar com esse custo. Agora, o erro mais comum mesmo, que mais aparece, são pessoas que ou não estão movimentando o CNPJ, não estão faturando, não estão vendendo e acham que por isso não tem nenhuma obrigação, ou até mesmo desiste do negócio, não quero mais desenvolver essa atividade, não baixa
o CNPJ. Deixa lá parado e não faz nada. E aí é importante que o MEI, tendo faturamento ou não tendo faturamento, vendeu ou não vendeu, todo mês precisa pagar a guia, não depende do faturamento. E os outros tipos de empresa também, mesmo não gerando o imposto sobre a atividade, em caso de não estar faturando, tem outras obrigações, né? Entrega de declarações, então aí às vezes a pessoa não está mexendo com a empresa, mas não baixa, e o CNPJ fica ativo, gerando obrigações para ela. E aí, às vezes, passam-se anos e as obrigações se acumulam, e a pessoa vai descobrir, às vezes, anos depois, nem lembrava mais que tinha aquele CNPJ ali. E aí precisa de fazer algum cadastro com CPF, ou até mesmo abrir outra empresa. E aí tem aquela pendência antiga lá no nome. Para a gente poder finalizar, como se atentar aos impostos obrigatórios da minha empresa no dia a dia? Eles costumam variar conforme a empresa vai crescendo e adquirindo novos produtos e serviços, né? Isso. Assim, muita coisa para resumir no podcast, né? A gente tem uma das legislações assim, mais complexas do mundo no Brasil. Então, assim, o ideal é realmente quem tem condições procurar uma orientação profissional, porque realmente varia. O ideal é qualquer mudança que for fazer, procurar essa orientação antes para saber como isso vai impactar no seu financeiro, né? Às vezes você quer acrescentar uma atividade, até mesmo mudar de endereço, porque pode ter alguma questão específica de uma cidade para outra. Então, o ideal é sempre, antes de fazer qualquer mudança, procurar saber, de preferência junto a um profissional, né, quais vão ser os impactos disso no seu imposto. E até porque a gente quer que os nossos negócios cresçam, né? Então, a gente tem que ficar atento à medida que muda o faturamento, vou precisar contratar mais de um funcionário, que eu também conheço muito caso de pessoas, às vezes, que são desenquadradas do MEI automaticamente, nem toma ciência de que aquilo aconteceu, né? Isso acontece muito, essa questão, né? A gente falou sobre a gestão sem contador. O que acontece é que muitas pessoas também não controlam nem o quanto estão faturando, né? Então, às vezes ultrapassa o faturamento e nem percebe. Só que aí a Receita tem acesso, né? Tem acesso à movimentação, principalmente de cartão de crédito. Então, às vezes a pessoa está recebendo ali no cartão, não está controlando, e a Receita vê que ultrapassou o limite e já desenquadra. E o ideal de já ter também essa assessoria, né, de uma profissional, é porque quando desenquadra você já está amparado, né? Não é pego de surpresa. Sim, que aí vai se aplicar, né, uma outra realidade de impostos e taxas que não são tão simplificados como o MEI, né? Então, aí a pessoa nem sabe, nem consegue celebrar que tá crescendo com o negócio. Só na hora que vai ver que hoje tem mais coisa para pagar. Isso mesmo. Bruna, muitíssimo obrigado pelas suas explicações, por compartilhar um pouquinho aí desse tema tão necessário, esse corre seu na contabilidade, que é essencial aí pra gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E aí, vocês gostaram das dicas? Meu nome é Tati Silva, esse foi mais um dos produtos digitais da escola. Este aqui, ó, é uma parceria do Favela com o Itaú Unibanco. Fique de olhos e ouvidos abertos para os próximos conteúdos e até o próximo episódio.